nós estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje conversando sobre como superar uma crise matrimonial. Então, quando a gente está aí enfrentando um problema no nosso casamento, hoje a gente está dando várias dicas, e ferramentas que a gente pode colocar em ação para que a gente supere essa crise e o nosso amor só cresça, E para isso a gente tem a presença do Fábio Toledo, que é especialista em educação familiar. E a gente já está conversando aí, como a crise pode afetar várias áreas da vida do casal. E uma das coisas é essa perda da admiração, do apreço. E eu queria saber, Fábio, se ela pode afetar também a intimidade do casal. Olha, Isa, a perda da intimidade, ou seja, um certo distanciamento, ele é causa e efeito de uma crise conjugal ao mesmo tempo. Ele causa uma crise conjugal, ele desencadeia uma crise conjugal e também é um efeito da crise conjugal, porque é fundamental no relacionamento conjugal esse compartilhar a intimidade no aspecto unitivo do casamento. Isso é fundamental. Perder a intimidade ao ponto de chegar nas vidas paralelas é o grande mal que pode ter para um casamento. Eu costumo dizer que não é nem as brigas, é claro, dependendo do tipo de briga, da intensidade, enfim, as consequências dela são algo que precisa ser evitado e o casal precisa superar. Mas ela não é um sintoma de um casamento terminal. Se tem briga, ainda tem um interesse pelo outro. Ainda o outro não importa. Exatamente. Um casamento que eu chamaria de terminal, um casamento que se implantou muito acentuadamente a indiferença. Aí a situação é mais grave. Por quê? Porque já temos vidas paralelas. Já perdeu-se esse compartilhar a intimidade. E para a gente explicar um pouquinho a importância da intimidade no relacionamento conjugal e como que isso pode afetar, eu costumo brincar com que o ser humano é uma espécie de uma cebola. Como assim uma cebola no aspecto da intimidade? Olha, uma pessoa que você cruza na rua, você vai ver como ele está se vestindo, a idade aproximada, mas você não sabe nada, não sabe a história, não sabe a idade, sabe muito pouco daquela pessoa, você conhece só a casca exterior. Ou seja, a partir da hora que você conhece o nome, sobrenome, o que trabalha, dois colegas de trabalho que estão juntos numa mesma repartição já conhecem bem mais aspectos, já conhecem um pouco do temperamento, ou seja, aspectos um pouco mais profundos disso daí. O máximo de conhecimento, de compartilhar a intimidade que se pode observar num relacionamento humano é entre um homem e uma mulher que se unirem em matrimônio. Ali, aspectos muito íntimos foram compartilhados. Eu sei muita coisa dela, ela compartilhou muito comigo. E eu também compartilhei muito dessa intimidade com ela. Percebe que se a gente for aprofundando nessa cebola, eu vou chegar no miolo ali, que é aí onde está a consciência e ali cada homem e cada mulher está sós com Deus. Deus nos conhece isso perfeitamente, muito mais do que nós mesmos, e aí sim ele escancara na nossa intimidade, conhece nossos pensamentos e tudo. Mas num relacionamento humano, o maior compartilhamento dessa intimidade deve se dar entre um homem e uma mulher e que no aspecto corporal se traduz no ato conjugal, nas relações sexuais, que é esse compartilhar a intimidade do casal que é fundamental. Ora, quando se perde essa intimidade, perde-se algo que é essencial no casamento, que precisa ser recuperado, precisa ser resgatado. E esse é um grande desafio para quem está numa crise conjugal. Eu só queria resgatar, então, a intimidade não é só a física, que às vezes a gente fala de intimidade, o pessoal já pensa no físico só, Não intimidade tem muitas outras áreas, Exatamente, o que eu penso, as expectativas, isso aqui é muito relacionado, sonhos, temores. Sonhos, ou seja, o casamento surge um grande problema com a questão das expectativas não compartilhadas. Marido e mulher levam muitas expectativas para o casamento. Então, às vezes, um amigo uma vez me dizia o seguinte: olha, eu estou pensando em ir vender tudo, ir morar numa praia e vender coco na praia. Tá bom. Você já falou com a sua esposa? Não, falei, foi a ideia dela isso, de abandonar tudo e ir para uma praia vender coco. Falei, olha, eu respondi, no aspecto econômico eu não sei como é que eu não posso garantir como é que esse negócio vai dar. Só que no aspecto do relacionamento conjugal está perfeito. Os dois tinham um sonho comum, essa expectativa foi compartilhada, foi alinhada e se traduziu num projeto de vida comum. Está perfeito.
Agora, um outro me dizia, olha, eu estou pensando em ficar 10 anos num trailer circulando a Europa. Ah, tá, e a sua esposa? Oh, não, ela, não perguntei para ela. Ah, não. Aí você vai perguntar para a esposa, olha, na verdade eu queria que a gente tivesse conseguisse uma casa um pouquinho melhor, que a gente construísse um patrimônio para os nossos filhos fazerem uma universidade. Eu acho que passar num trailer na Europa não é bem o que eu gostaria. Você está com um problema? Você está com um problema terrível. É um problema terrível, ou seja, expectativas irreais, não compartilhadas, incompatíveis e que não vai se traduzir num projeto de vida em comum. Então, você compartilhar as expectativas é fundamental, isso no pequeno e no grande. Ou seja, as expectativas que eu tenho na hora de chegar em casa, com as expectativas que eu tenho de onde nós vamos morar no futuro, o que nós vamos construir junto, tudo isso é fundamental. E isso também influi naquilo que vínhamos falando da questão da intimidade. Isso eu ia perguntar, porque você tem que ter muita intimidade, né? Saber que o outro não vai rir do que você vai falar, não vai te julgar, não vai te impor, para você abrir o seu coração e contar as suas expectativas. Porque não é fácil, né? De repente, a tua expectativa é uma coisa muito íntima, que se alguém der risada, você vai ficar muito magoado. Eu vejo, assim, muito casal que já não tem, assim, relações sexuais, já não tem nem vontade. E você fala, mas você falou com ele tudo o que está acontecendo com você? Ela fala, não, já faz tempo que a gente não consegue conversar. O que é importante ter essa consciência de que expectativas, sonhos, esperanças, medos faz parte da intimidade e precisa ser compartilhada para poder depois ter uma intimidade integral, né? Acho que é esse que é o ponto. Sim, Mel, mas eu daria um ingrediente a mais, que é um fator que não se dá devida importância. Homem e mulher são diferentes. Muito legal. Muito diferentes. Muito legal. Muito diferentes. Ah, então quer dizer, você está querendo dizer que não há igualdade? Sim, há igualdade. Somos iguais em dignidade, somos iguais juridicamente em todos os aspectos. Sim. Oportunidades, mas que essa igualdade que se manifesta em realidades diferentes. Durante muito tempo, quando estudava-se a diferença entre homem e mulher, a filosofia, a antropologia teve centrado num aspecto evidente, que é o aspecto físico-biológico. Claro, não preciso dizer nada que uma mulher é diferente de um homem no aspecto físico-biológico. Só que estudos recentes mostram que as diferenças, elas interferem em todas as dimensões do ser humano, não só no físico e biológico, que é evidente, no aspecto afetivo. A afetividade, a maneira da mulher manifestar a afetividade é diferente. O racional quer dizer que um é mais ou menos? Não, são diferentes. Você já viu aquele vídeo da diferença do cérebro do homem e da mulher? Vocês estão aqui, a Vivi está falando com você, é que vocês estão respeitando, vocês sabem que tem um homem aqui. Então, se a Vivi fala, a Isa fala, a Mel fala, e o homem fica aqui não sabendo para onde olhar, né? Então, tem 3 amigas conversando, essa dá um pitaco na conversa daquela, com essa, com essa. E as 3, de repente, estão ao mesmo tempo. Perfeitamente em primeiro lugar, porque a mulher também é muito intuitiva. Então, você bateu o olho na Vivi, você já sabe o que está rolando. E eu, um homem com as gavetas, né? Ou seja, eu abri a gaveta da intimidade, eu estou tentando falar da intimidade. E aí, se surgir alguma outra pergunta, eu vou ter que fechar essa gaveta e abrir outra. Então, no aspecto racional, nós somos diferentes, né? O funcionamento cerebral é diferente. Então, o aspecto social, a sociabilidade da mulher, ela também é diferente. E o aspecto transcendente, é curioso isso. Também a forma como nós rezamos, o relacionamento com Deus é diferente. Nossa, que interessante. A diferença entre homem e mulher se manifesta todas essas dimensões do ser humano. E quando nós ignoramos esse aspecto, isso contribui muito contrário a essa intimidade que é fundamental, inclusive no relacionamento sexual. A mulher, no ato conjugal, a questão sentimental é muito importante. No homem, o aspecto físico fala muito alto nesse momento, no momento do ato conjugal, o físico. Ou seja, se quer ter uma relação íntima para o homem, olha, me avisa 5 segundos antes, que daí eu tô pronto. A mulher, 24 horas de antecedência, por favor. Não, dei uma resposta atravessada hoje de manhã. Aí já complicou. Amanhã à noite, talvez. Depois de muito carinho, muito cuidado, talvez. E às vezes esse desconhecimento dessa dimensão faz isso que você falava. A
mulher se sente usada quando ele fica carinhoso só quando quer ter relação e 5 segundos antes de ter relação. Não. Assim não dá. Não é assim, não é assim. E por quê? Às vezes é por ignorância, porque não esqueceu que eles são diferentes. Você entender essa diferença vai influenciar, como dizíamos, né, o relacionamento sexual, ele não é o mais importante no casamento. Mas se ele não está bem, ele contamina os outros. Ele contamina os outros porque você perde a intimidade, perde esse aspecto unitivo do casamento. E a gente só consegue superar essa dificuldade no relacionamento conjugal se entendermos as diferenças. Como que você vai entender isso? Estudando, mas principalmente conversando. Por que não podemos conversar num café da manhã descontraído só dos dois? Olha, quando você faz isso, bem, querida, eu me sinto assim, assim, assim. Para o homem é difícil falar de sentimento, só que o homem precisa vencer essa barreira e falar de como se sente. E como o sentimento não dá muita importância, ele ter ouvidos para quando a mulher falar, olha, eu me sinto, alerta vermelho. Alerta vermelho. Ela falou, eu me sinto, preste atenção, pelo amor de Deus, porque se ela está falando que sente, isso é importante para ela. E você conhecer esse aspecto do sentimento dela é o que vai proporcionar você entrar e restabelecer esses canais que compartilham a intimidade. Legal. É fundamental eu estava isso. pensando que essa questão da gente conhecer as diferenças, né? Por exemplo, nesse momento do ato sexual mesmo, da relação mais íntima, quando tem essa divergência e o homem deu uma resposta atravessada, tudo, se a mulher compreende, às vezes, ele está fazendo isso porque ele está tentando se aproximar. Sim. Ela entendeu? Porque isso existe também. A mulher acha que antes tem que ter um pedido de desculpa, tem que conversar, entendeu? Sim, lógico. Mas às vezes para o homem, ele fazer esse movimento de procurar a esposa é um movimento que não é nesse sentido de usá-la, é no sentido de querer se aproximar. É o jeito, às vezes, até que ele está encontrando de querer pedir uma desculpa. Então, eu acho que tem que ter esse conhecimento de diferença. Mas a impressão que eu tenho é que a gente tem que virar a chavinha, né? Eu acho que a gente volta naquela questão do negativo, né? Daquele círculo vicioso que a gente precisa cortar, né? Só que também acho meio perigoso, porque depende, cada caso é um caso. Porque muitas vezes tem um assunto a ser falado. Acho também importante de não se trair, né? Eu tô com um nó na garganta, ele ficou carinhosinho, aí eu vou esquecer de tudo. Cuidado também, que às vezes a gente cobre com carinho o momento que deveria ser falado e a gente vai postergando, de repente, algum assunto importante e cobrindo de carinho, sabe? Mas, na verdade, os dois estão fugindo de enfrentar essa situação. Não, isso é fundamental, porque às vezes surge uma coisa que nos desagrada e o sangue ferve e tem uma tentação de falar do jeito errado e a comunicação não vai ser boa. E às vezes nós nos vencemos, ou seja, não falei, ufa, né? Que bom, consegui me segurar. Mas vai ter que retomar. Só que no dia seguinte, mas aí o que a gente vai pensar? Mas agora tá tudo tão bem, tá tão legal, eu vou retomar aquele assunto, deixa pra lá. Não, vai retomar sim. Olha, aqui que tá tudo bem, estamos tomando um café descontraído. Ou talvez até não vai estragar o vinhozinho num jantar, talvez não seja a melhor hora para falar disso, talvez seja. Olha, agora que a gente está nessa descontração, mas aquilo que você falou aquele dia, acho que não foi legal, por isso eu me senti assim, ou seja, retomar aquele assunto. Agora, é engraçado, né? Porque isso geralmente é tido como que o homem tem dificuldade, né? Na tal da DR, né? De discutir relação. Mas no meu relacionamento, eu tinha muita dificuldade. Olha. Eu sempre ia botando tudo para debaixo do tapete. Cada vez que o Paulo vinha para conversar, falava, ai, não, de novo. E aí você adota aquela postura assim, você escuta, mas você não dá aquele retorno que a pessoa está precisando, né? E isso, depois de uma grande crise que a gente passou, nada fica para ser discutido amanhã. Claro, não na hora da cabeça quente, mas percebeu que tem alguma coisinha ali, já vamos fazer o ajuste, para que aquilo não vire uma bola de neve depois lá na frente. Porque na hora que sai de qualquer jeito também, né? Daí sai exatamente. E aí a memória fica solta. Aí você vai fazer associações, muitas vezes, que não tem nada a ver com aquela situação, né? E aí você magoa outra pessoa. Não, e vai explodir com um pequeno detalhe ali que a pessoa não vai nem entender, porque como um detalhe pequeno fez com que ela falasse essas coisas, não dá para entender. Exatamente. Então, e para o homem é pior ainda, né? Porque ele vai falar, gente, como que eu associo isso com isso, entender. Né? Ele não tem aquela intuição que a mulher tem, então ele não está vendo nada mesmo.
Então vai pensar que ela está explodindo por conta da pia suja só. Exatamente. Deixa eu perguntar, unindo tudo isso, você tem algumas dicas de sintomas ou de características para ficar atento de que, opa, tem uma crise aqui na porta e eu não estou enxergando? Olha... A gente falou bastante coisa, mas de repente você já pode identificar também, dar umas dicas sobre isso. Você querer estar com o outro. Ou seja, se você perdeu aquele desejo de estar com o outro. Claro, não estamos mais naquela fase do casalzinho apaixonado que quer ficar juntinho sentado no banco do jardim. Isso já passou mesmo e isso vai passar para todo mundo. Mas você não ter vontade de compartilhar momentos com o outro é um mau sinal. E é o estar sozinho, né? E isso é algo muito interessante também que eu experimentei. Sempre que estávamos juntos, tinha que ter muitos amigos. Muita gente, porque aí você não olha para a pessoa, E hoje não. E eu já não, né? Estou casada há apenas 20 anos, mas hoje é muito mais gostoso do que lá atrás. Que legal. Porque a gente se basta, né? Estarmos só os dois e às vezes a gente fica, vamos sair, vamos chamar alguém? Não, vamos só nós dois. Isso tem muito a ver com a intimidade outro, né? Mesmo, que às vezes o sair na turma é uma fuga, né? E pior, você já viu, às vezes saem 6 casais, ou 3, 4 casais, ou tá eles conversando entre eles e elas conversando entre elas, ou aquele tipo de piadinha de falando que não entende as mulheres e achando a maior graça porque ela fez isso, aquilo, ou seja, de certo modo, quando eu entro os dois no carro depois, fala assim... Acrescentou o quê, né? Não que não devamos cultivar amizades entre amigos. Lógico, precisamos mas eu acho que nós temos que dedicar bastante para essa intimidade do casal, né? Se tiver que ser feita uma escolha, né? Porque muitas vezes tem até restrição orçamentária, né? Nós vamos... Escolha estar com ele, né? Do que estar com o casal. Isso, Viviane, você sabe que é fundamental também para a superação de uma crise conjugal. Ou seja, o que nós fazíamos quando a gente namorava que a gente curtia? Fotos, que legal. fotos. Que a gente Isso curtia? me ajudou Vamos muito. fazer... não, mas puxa, a gente acampava. Bom, de fato, acho que na idade que eu tô agora, vamos botar um Airbnb aí na jogada, que acho que vai ser melhor. Legal. Mas tudo bem. Mas nós tínhamos coisas, porque uma vez eu estava participando de um curso e o palestrante, sabe aquele quando ele dá aquela jogada assim, né? Você sabe o que sustenta o casamento? Nossa, né? Todo mundo para escutar. O que será? O que sustenta o casamento? Ele dizia o seguinte: o que sustenta o casamento é a qualidade do tempo que passamos juntos. Ou seja, só que por qualidade, não são só momentos bons, também os momentos ruins. E eu costumo citar dois exemplos opostos. Eu tenho um colega em que ele sempre conta isso, que ele estava numa pauta de audiência muito pesada e a esposa ligou e falou: querido, olha, o papai acaba de falecer. Já sabia que eu estava só esperando por isso, ia ter que pegar um avião, e ele fala assim: puxa, por um segundo eu pensei em fazer mais 1 ou 2 audiências e depois ir embora. Depois ele teve aqueles estalos, que eu acho que é do Espírito Santo, ou de seja o que for. O anjinho da guarda. Meu Deus, o anjinho da guarda soprando. O que eu estou falando, né? Gente, estou indo embora, agora, querida. Já estou indo, você liga, vê se consegue as passagens, vão ter que pegar um avião para ir até lá. E foi e passou aquele momento com a esposa. Olha, essa situação no baú do casamento... Nossa, fica. Uniu muito o casal. Fica. O momento foi de dor, mas foi um ponto positivo que colocou. E um outro conta um exemplo oposto. Eles ficaram anos tentando fazer a sonhada viagem para Paris. Só que desde o avião, cada um já montou o seu roteiro próprio em Paris. Ele colocou lá 3 dias no Louvre. 2 dias se perde lá dentro, não consegue ver nada, talvez no 3º dia vê alguma coisa. E o que aconteceu? Ou seja, foi um fiasco a viagem para Paris tão sonhada, porque cada um ficou tão centrado no que eu queria fazer, eu vou ficar 3 dias no Louvre. Não era uma viagem de casal, né? Ela ficar um passeio divertido na Champs-Élysées, por exemplo. E não compartilharam isso. A viagem para Paris foi um ponto negativo péssimo no casamento. Que não uniu o casal. Só que a nossa vida não se desenrola só entre viagens a Paris ou entre tragédias de morte. O grande 99% do tempo é na normalidade do dia a dia. E é nessa normalidade do dia a dia que a gente tem a opção de abrir ao outro ou de fecharmos em nós mesmos. Uma pessoa dizia o seguinte, que olha, o coração humano ele tem uma porta.
e essa porta abre para fora. Quanto mais a gente tenta abrir essa porta para dentro, quanto mais estamos pensando em nós mesmos, mais a gente se fecha. Quanto mais se eu abro, para fazer o outro feliz, é aí que é o grande paradoxo do amor. Ou seja, eu abro ela para fora para fazer o outro feliz e é aí que eu sou feliz. O coração inundado, né? Exatamente. Então, esse que é um grande desafio do casamento, que é a qualidade dos momentos que passamos juntos. Então, quando a gente está falando de perder a intimidade, como que a gente resgata? Fazendo coisas juntos. Ia perguntar isso, perder o diálogo. Como é que retoma esse diálogo? O diálogo é um capítulo à parte, uma parte. Não, pelo seguinte, às vezes no afã de ajudar, a gente pega um casal em crise e fala, vocês precisam conversar, vocês precisam dialogar. Eu até arrepio quando eu falo isso, que se for uma crise séria, sem uma preparação e já bota os dois cara a outro para discutir como é que é vivendo o DR, discutir a relação, né? Discutir a relação. Não vai funcionar. Se é uma crise séria, não vai dar certo. O diálogo é fundamental. Mas nós precisamos primeiro mudar o foco, a gente precisa trabalhar o apreço, a gente precisa resgatar a intimidade com esses bons momentos juntos. Então, se você está trabalhando uma crise conjugal, primeiro o quê? Um cinema. E pipoca, e nada mais, porque a pipoca quando você está comendo não dá para conversar. Depois, evita. Ou um passeio do que vocês faziam divertidamente, vão andar de bicicleta também, se vocês gostavam de andar de bicicleta, bem, o diálogo não sai muito. Depois disso, a gente vai dar o DR, vai discutir a relação. O diálogo ele é fundamental, você só vai sair solidamente da crise conjugal na hora que você aprender uma ferramenta que vai te permitir a dialogar de uma maneira eficiente. Só que não é o primeiro passo. Eu diria que esse restabelecer o diálogo é quase que um último passo de todo um itinerário que a gente tem que traçar para sair daqui. Para fazer essa manutenção desse amor depois, né? Exatamente. Sabe que eu estou lembrando, queria recomendar para quem está em casa. Assim, eu lembrei agora, mas tem um retiro espiritual da Igreja Católica para casais que chama Retrovaile. Não sei se vocês já ouviram. Não. Está no mundo inteiro, na Argentina é famoso. Aqui no Brasil chama Retrovaile. Francês. E tem um sinal, assim, bem específico da cruz, né? E aquele salva-vida, né? De marinho, como é que chama salva-vida mesmo? Aquela boia? Aquela boia, tipo, para resgatar o casal que está se afundando, que trabalha justamente isso, as questões de recuperar o diálogo. Sim. Assim, recomendo também para quem estiver em crise. Mas me fala, quem tiver vontade assim de saber mais, de poder buscar tudo aquilo que você está falando, não é fácil, né? Novela nunca fala dessas coisas, eu nunca vi. Sabe, de como recuperar um casal, de superar uma crise. Isso acho que é algo, isso é algo interessante da gente falar, né? Sério? Não se abre crise de casamento para qualquer pessoa, né, Isso, Fábio? Eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Se você está querendo resgatar o teu casamento, escolha bem, né? Para quem pedir conselho. Você sabe que quando eu fiz o curso, a minha especialização em matrimônio e educação familiar, a minha tese de conclusão de curso foi exatamente trabalhar com crises. E eu tinha um grande sonho de dar um suporte para as pessoas que estivessem passando por essa situação. Eu tenho um curso online que esse passo a passo está lá legal. em videoaulas, tem um texto, Como tem toda uma lição de casa. Você entra no meu site www.fabiohptoledo.com.br, fabiohptoledo.com.br, tá lá, tem informações sobre esse curso. Porque às vezes, Viana, a pessoa está passando em crise, mas também tem vergonha de pedir suporte. Sim. Ou seja, homem, às vezes né, eles preferem, olha, vamos fazer um curso até no anonimato, ninguém sabe o que estamos fazendo. Pode chegar num momento em que seja um casal que precisa de uma terapia de casal, precisa de uma coisa mais profunda, mas às vezes não. Às vezes com essas dicas de assunto que nós estamos tratando aqui, ele vai fazendo esse passo a passo e supera essa crise conjugal. E aí sim, no final, aí ele precisa enfrentar a questão do diálogo. Vai ter que reconstruir o diálogo, vai precisar saber uma forma de dialogar, uma forma de conversar com a sua esposa, de conversar com o marido de uma maneira eficiente e aí sim tratar de todos esses problemas. Para quem nunca dialogou, porque eu já conversei com pessoas que falaram, na verdade, a gente nunca teve um diálogo bom. Você acha que pode aprender? Faz 10 anos que está casado, pode aprender a dialogar? Eu gosto muito de uma metodologia de orientação familiar, de cursos de orientação familiar fundados no método do caso. O que é isso?
O Rafael Pique, um empresário espanhol na década de 60, ele conhecia o método do caso, mas nas escolas de negócio. Isso em Harvard já tinha o método do caso desde o início do século XX, como técnica de gestão de empresas. E ele, como um grande empresário, falou, será que isso não dá certo para a família? Que legal. E ele desenvolveu uma metodologia que ensina o casal a dialogar para administrar a família, fundado no método do caso. Eu já fiz e é Sério? muito legal. A Vivi ela fez um curso que chama Amor Matrimonial. Eu sou apaixonado, sou moderador desse curso, adoro fazer esse curso. É muito bacana. Se eu casar de novo, eu vou fazer, gente. Não, esse curso é para quem está casado já, com vários anos de casamento. Por isso, preciso casar para poder fazer o curso. Gente, está maravilhoso. Vamos convidar o Fábio de novo, porque realmente eu amei. Bom, não sei vocês, mas eu tô amando. Claro, já está convidado, Fábio. Já está convidado. Que bom, já está aceito também. Ai, ótimo. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para alguma pessoa que esteja nesse momento assistindo e atravessando uma crise forte? Sim, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. É sempre possível superar uma crise conjugal. Sempre é possível. Basta querer. Só que às vezes nós queremos os fins e não queremos os meios. Se nós estamos numa crise conjugal, nós queremos os fins, que são o quê? De novo a felicidade, de novo aquela intimidade compartilhada, de novo aquele sonho, resgatar o direito de sonhar. E não esquecer também que a gente tem tanta ajuda para subir essa encosta, né? Que lindo. Não esquecer que a graça de Deus está com a gente. A gente casou, se você não desistiu do teu casamento, bom, Deus não desiste, então não desista também, não desista. Deus está com você, a graça está com você pela graça do sacramento. Então, vai dar certo. Né? E muitas vezes, a gente, quando parece que não tem a solução, a lamparina do sacrário, ela ilumina tudo. Ou seja, e agora? O que eu faço? Né? Aí você crava o joelho no sacrário e aquela luz, aquela vela do sacrário, que é símbolo do Espírito Santo, sopra no nosso coração e aí surge essa determinação de amar o outro cada vez mais. Eu, se deixasse só a título de conclusão, há 27 anos, eu dizia mais ou menos o seguinte para minha esposa, olhando no olho dela diante de Deus. Eu, Fábio, te recebo, Andréia, como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e te respeitando por todos os dias da minha vida. E se serve isso de testemunho para você, 27 anos depois eu posso olhar nos olhos dela e dizer, meu amor, eu te amo 270 vezes mais do que aquele dia em que jurei que era para sempre. Ai, que lindo! Não, nós poderíamos terminar assim. Olha, gente, que preciosidade, não? Que coisa mais maravilhosa. Nós teremos o Fábio aqui novamente, tá? Fiquem atentos, ele vai voltar para tratar desse assunto com outras nuances. E fica aqui o meu testemunho também de quem passou por uma severa crise no casamento. E a cada dia o nosso amor cresce, porque nós dois quisemos manter a nossa família falando aquele sim que Cristo sempre fala, porque Cristo é sempre sim, né? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na verdade.